Entrevista. O Portal Viu publicou aqui uma reportagem, a Gás Consultoria, de dentro do presídio, Gleidson Acácio envia carta. Em carta manuscrita, Gleidson Acácio dos Santos, também chamado de faraó dos bitcoins, manda mensagem aos investidores. O Gleidson Acácio está preso há 6 meses. Ele é acusado de crime de ordem econômica, porque, segundo denúncias contra ele, do Ministério Público Federal, ele estaria captando dinheiro de clientes a pretexto de investir em bitcoins, mas que na realidade ele estaria formando pirâmide financeira. Eu coloco tudo na condicional porque até aqui são acusações, então as pessoas acusam, ele se defende, e eu tenho muito cuidado com isso. E nessa carta manuscrita, o que o Gleidson diz? Que a Gás Consultoria e Tecnologia, ela é uma empresa que gerenciava recursos dos investidores e ela está sob intervenção do Estado por decisão judicial. Portanto, ele não tem como restituir ninguém, ele não tem como restituir investimentos, porque o dinheiro dele está todo bloqueado. E alguns clientes têm até conseguido resgatar dinheiro por meio da justiça, em contas que foram localizadas. Algumas pessoas contrataram advogados, estão processando e conseguindo obter a restituição. Mas ele diz o seguinte, que ele, enquanto ele estava gerenciando, ele nunca atrasou com o pagamento de nenhum investidor, ele pagava até adiantado, a rentabilidade de 10%, então ele nunca descumpriu isso. Então não há nenhuma prova de que ele tenha causado prejuízo às pessoas. É o que ele escreve na carta, essa aí é a carta manuscrita. Mas ele mandou também, essa carta foi transcrita, ela está a caneta, você vê aí, mas nós transcrevemos essa carta e ela pode ser lida nessa reportagem que você vê aí no Portal Viu. Eu vou conversar agora, está comigo aqui já no estúdio do Portal Viu, virtualmente, o Marlon Raul Lima, que também é investidor em criptomoeda, ele é professor de educação financeira, ele é pastor, ele tem assim, múltiplas atividades, mas ele atua nesse ramo também de investimento em criptomoedas. É fascinado por esse ambiente de investimento, essa nova modalidade de investimento. Deixa eu dar um bom dia aqui ao Marlon. Marlon, bom dia. Olá, bom dia, paz. É um prazer estar aqui no canal, compartilhando um pouquinho a respeito daquilo que a gente sabe a respeito do assunto e também desse mercado. Perfeito. Ô Marlon, você é investidor de criptomoedas, você dá aula de educação financeira, você tem um canal no Instagram que você fala. E você também era investidor da Gás Consultoria? Você investiu dinheiro na Gás Consultoria? Sim. Há 4 anos eu conheci a empresa e muito antes disso eu conhecia também alguns gestores da empresa e quando fiz os investimentos, eu fiz de uma forma totalmente segura e responsável, sabendo exatamente com quem estava investindo. Como até hoje eu tenho total segurança que a empresa sempre agiu de maneira honesta com os clientes. Hoje são cerca de 300 mil clientes, né, que a empresa tem. Ela chegou a recrutar no Brasil em 10 anos de atividade. E o que ele diz aqui, o Gleidson Acácio, ele diz nessa carta é o seguinte, que ele nunca atrasou pagamentos da rentabilidade dos clientes da Gás Consultoria nesses 10 anos em que ele estava gerenciando. E que os atrasos, eles começaram a ocorrer depois que ele foi preso, há 6 meses, isso no ano passado. Isso procede no período em que você investiu, há quanto tempo você investe na Gás? E nesse período que você investiu, houve algum atraso alguma vez com a empresa em relação a você? É muito importante que a verdade seja estabelecida, né? E só nesse pouquinho de programa que nós tivemos até agora, algumas informações não foram corretas, né? A começar, a informação de que alguns clientes que colocaram na justiça reaveram, né, os seus investimentos. Não. O que há é bloqueios, ok? Alguns clientes que entram na justiça têm alguns recursos, né,
bloqueados. Isso não quer dizer que esses clientes receberam. Então, a primeira coisa que nós precisamos destacar, deixar bem claro. O segundo, que sim, é bem verdade que a GAS, ao longo de todo o tempo de atividade, nunca, absolutamente nunca, atrasou nenhum dia de pagamento e, pelo contrário, diversas vezes ela pagou adiantado. E vários, na verdade milhares de clientes testificam o que eu digo. Ainda tem mais, né? Não são 300 mil clientes ao certo. Seria mais coerente dizermos que são 300 mil contratos, ok? O que se sabe, mas na medida que a proporção de informações sejam muito grandes, né, é enorme o número de notícias que saem a respeito do assunto, mas é mais coerente dizermos que são 300 mil contratos. Isso quer dizer que existem pessoas que têm mais de um contrato. Mas isso não diminui, né, o tamanho da empresa, pelo contrário. É uma das empresas mais influentes no estado do Rio de Janeiro, é uma líder no mercado de criptoativos no Brasil e existe evidências que ela era a segunda maior pagadora do estado do Rio de Janeiro, só perdendo para o governo do estado. A gente está falando aí de bilhões de reais. Marlon, tem algumas questões assim que eu sempre pontuei, isso desde o início desse episódio, e continuo pontuando. Assim, o mercado de investimentos, qualquer um que seja, investir dinheiro, por exemplo, em ações no mercado financeiro, é uma atividade de risco. Então, qualquer investimento, ele é uma atividade de risco no mercado financeiro, seja em qualquer um deles. Mas nesse momento aqui, se chegar todos os clientes do banco, por exemplo, o Itaú, todos os clientes do banco resolvem sacar todo o dinheiro do Itaú. Você provoca um colapso financeiro no Banco Itaú. Então, o Banco Itaú também não terá condições de devolver toda a rentabilidade de quem investiu. Existe hoje um fundo garantidor do governo que garante apenas a devolução de 250 mil para investimento. O cara que teve 2 milhões, o banco entrou em colapso, perdeu, ele não vai ter garantia que vai reaver 1 milhão, 2 milhões que ele investiu. Apenas 250 mil reais. Então, nessa questão toda, que envolve aí a GAS Consultoria, que envolve essa questão toda, esses investimentos em criptomoedas, isso há uma concorrência muito grande também do próprio mercado financeiro, né? Você acredita que nesse episódio envolvendo o Gladson, isso aí contribuiu para que tudo chegasse ao ponto em que chegou com a prisão do Gladson, essa coisa toda, esse festival de noticiário, assim, muitas coisas pouco esclarecedoras, algumas que são suspeitas, têm que ser investigadas, qualquer suspeita. Mas você não acha que há uma pressão também muito grande do mercado financeiro tradicional em relação a essa questão envolvendo investimento em criptomoedas, Marlon? Sem dúvida alguma. A gente tem que entender um pouquinho de antropologia, sociologia, para a gente ter um entendimento mais claro a respeito desse assunto aí. Mas, sem dúvida alguma, existe. Você pense, por exemplo, numa guerra qualquer. Qualquer guerra que exista. Eu não estou me referindo aqui a essa questão específica da GAS e os bancos, o mercado financeiro tradicional. Eu falo de guerra. O que está acontecendo, verdadeiramente, é uma guerra. É uma guerra comercial. E, como em qualquer guerra, um dos principais motivadores, sem dúvida alguma, é a usurpação. São os interesses pessoais, os interesses de alguma nação, corporação e etc. É evidente que a GAS, sendo ela
uma líder no mercado que movimentava bilhões, despertava no mercado financeiro tradicional tanto a usurpação como também interesses, né, dessas grandes empresas corporativas do mercado financeiro tradicional. Se olharmos bem todo o processo em que se deu essa crise na empresa, veremos que grandes canais de comunicação começaram as campanhas contrárias, né, ao mercado de criptoativos em janeiro de 2021, principalmente em um canal muito renomado, líder de mercado. Eles foram fazendo isso até culminar na Operação Criptos. Se você fizer uma leitura de uma forma mais técnica, você vai ver que tudo foi preparado para que em agosto houvesse tal operação. E imediatamente a empresa proibida, né, de operar a partir de agosto de 2021, imediatamente diversas regras do mercado foram alteradas e diversas propagandas referentes ao mercado de criptoativos começaram a passar na TV. Essas são apenas algumas evidências que demonstram de forma muito clara a participação do mercado financeiro tradicional em relação a esse caso da GS. Mas é evidente, né, que eles não vão parecer assim de uma forma direta, que eles não vão parecer num confronto direto com a empresa. Eles fazem parte, na verdade, de um sistema, né, um sistema que é composto de outros elementos, como o político, o jurídico, os canais, né, de comunicação e também o religioso. Sendo assim, é só mais uma das colunas que sustentam a estrutura de um sistema que reprime o povo e enriquece alguns, fazendo com que a maioria viva na marginalidade. Na verdade, é uma opressão. Deixa eu só falar aqui pro pessoal que está no rádio nos ouvindo, porque esse programa ele é em cadeia, viu, o Marlon? Então, você que está na 104.9 FM Rio das Ostras, região dos Lagos, Baixada Litorânea, você que está na Líder FM no noroeste do estado do Rio de Janeiro, nós estamos conversando aqui com o Marlon Raul Lima, que é investidor de criptoativos e também é investidor da Gás Consultoria. E nós estamos comentando aqui uma reportagem que saiu no Portal Viu aqui, que é a transcrição de uma carta do CEO da Gás Consultoria, do Gleidson Acácio dos Santos, que ele escreveu uma carta aos investidores, onde ele explica ali as razões de sua prisão, ele faz um esclarecimento, conta a questão de restituição do dinheiro de investidores. Ô Marlon, uma pergunta que eu lhe faço aqui, o pessoal que também está aqui, muito obrigado aqui na Demais News, a TV, canal 19, na cidade de Campos dos Goytacazes. Ô Marlon, você ainda tem esperanças de que essa situação da Gás Consultoria, ela vai ser equacionada e que a empresa ela volte a operar e que a questão envolvendo aí essa devolução dos investimentos aos clientes, você acredita que isso poderá ocorrer? Juridicamente, existem todas as condições para que isso venha acontecer. Hoje existem processos, né, contra a empresa, que estão sendo todos eles muito bem defendidos, só que o que a gente percebe é que extrapolou um pouco das regras jurídicas convencionais. O que se percebe é que
meandros jurídicos estão sendo utilizados com a finalidade de postergar, né, a prisão do CEO da empresa. Isso é notório, é claro, não existe interesse, e ao olhar, né, com um olhar mais técnico, nós conseguimos perceber de uma forma muito clara o sistema agindo. E não sou eu que estou falando, ok? Uma pessoa que não tem muitas ligações dentro do âmbito jurídico, mas são profissionais da área que dizem ser absurdo tudo o que aconteceu até hoje no que se refere a esse processo. O CEO da empresa já era para estar livre há muito tempo, respondendo sim, porém em liberdade. A sua pergunta diz: você tem esperança? Baseado, né, respaldado juridicamente, sim. No entanto, esses interesses do sistema em relação aos bilhões que estão em poder da empresa, porém é do povo, é dinheiro investido de pessoas que trabalharam arduamente e investiram num negócio honesto, sem regulação, e não por culpa da empresa, e sim, né, do sistema político que nunca regulou esse mercado, é que milhares de pessoas estão sofrendo nesse momento. Então, existe sim muita esperança, a empresa está sendo muito bem defendida. Entramos agora num momento em que o poder da toga está prevalecendo muito mais do que o respaldo jurídico, a verdade é essa. Mas acreditamos sim que, por fim, a justiça prevalecerá. Nós teremos não somente o nosso investimento em posse da empresa, mas as operações da empresa retornando de forma plena. Outra coisa também é o que o noticiário põe, e saber até que ponto é verdade, até que ponto é mentira. É que uma das outras figuras também que integrava a empresa, que operava, que trabalhava na empresa, é a Meirelles, que é a esposa do Gleidson. A Meirelles, ela está fora do país. Há alguma ruptura da Meirelles com a Gás? Há uma ruptura no seio da empresa? Você tem conhecimento disso? Bem, a Meirelles, que tudo indica, ela não se encontra no país. Essa informação que o senhor acaba de dizer não é uma afirmação ou informação que pode ser considerada oficial, uma vez que uma vez que não saiu nos canais oficiais. O modus operandi dos advogados e da empresa é sempre se manifestar de maneira oficial pelo seu canal no Telegram. E nesse momento que essa carta, né, supostamente escrita pelo Gladson, falando a respeito de tal assunto, em momento algum, embora tivesse aí a assinatura dos advogados do caso, ela não fluiu, ela não foi revelada através do canal oficial. Sendo assim, qualquer um pode vazar informação. Aí vem supostamente, né, que seja algo oficial, algo realmente que foi manifestado pela defesa da empresa e do senhor Gladson. Bem, se foi, não foi dirigido aos clientes. Pode sim ter sido dirigido
por exemplo, como um dos documentos da defesa diretamente para a justiça. Como o caso está em segredo de justiça, quem vazou? Não foi a empresa. Então foram pessoas interessadas em causar tumulto no caso. Essa quebra de sigilo comete, né, primeiro, a defesa no que diz respeito à defesa, né, do caso, das pessoas envolvidas no caso, mas muito mais, levanta uma suspeição clara a respeito daqueles que têm interesse em prejudicar a imagem da empresa no caso. Quem sairia beneficiado em causar tais confusões? Quem seria os beneficiados em levantar suspeições a respeito do relacionamento do casal sócio da empresa e principalmente no que se refere ao poder da Mireles junto à administração da empresa. Esse caos, né, que é promovido tem como intenção clara despertar no coração das pessoas desconfiança e isso levar, né, à procura de advogados, e aí realmente rola muito dinheiro. A palavra que eu tenho para dar nesse caso aí, especificamente que foi perguntado, é o seguinte: olha, advogados aí de porta de cadeia, tá ficando feio para vocês, viu? Ajam de uma forma mais ética, porque é totalmente incoerente, injusta e antiética esse trabalho sujo feito por pessoas que têm acesso ao processo, que são vocês. Então, não vale a pena ao portal difundir uma notícia tão pouco infundada, pois elas não foram dirigidas aos clientes. Se porventura for verdade, eram informações em segredo de justiça, ok? Perfeito. É isso que eu tenho a declarar a respeito desse caso. Perfeito. Marlon, muito obrigado aqui pela sua participação, aqui pelos esclarecimentos. Eu acabei de conversar com o Marlon Raul Lima, que é investidor da Gás Consultoria. Muitíssimo obrigado e um bom dia, uma boa semana para você, viu, querido? Eu só tenho mais uma palavra a dar em relação a esse caso, que é o seguinte: os canais de comunicação, de uma maneira geral, eles fazem parte, né, de colunas da estrutura social. Em outras palavras, todos os meios de comunicação fazem parte de um sistema, ok? E vocês têm muita responsabilidade a respeito do que falam. O senhor mesmo disse isso agora há pouco. Quando se fala do senhor Gladson Acácio dos Santos como faraó dos bitcoins, está de maneira pejorativa se referindo a uma pessoa vencedora, que mudou, sim, a vida de milhares de pessoas e milhares de famílias. Os meios de comunicação trabalham de uma forma tão árdua, combatendo o bullying e outras, né, esferas de preconceito, e nesse momento a gente ainda vê canais de notícia chamando de faraó dos bitcoins, né? Evitem isso. Façam um jornalismo sério, não importa se alguns canais de informação assim o chamam, mas levem isso de uma forma bem séria. A identidade da pessoa, ela precisa ser respeitada. E esse é um princípio social, é um princípio que deve sim ser resguardado, até mesmo para que a sociedade
tenha respeito com a imprensa. Muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu fazer aqui uma referência aqui à última entrevista que nós fizemos aqui com o Marlon Raul Lima sobre a Gás Consultoria. Alguns pontos que a gente precisa esclarecer aqui, porque ele se mostrou assim muito, obviamente, e acredito que o Gleidson Acácio dos Santos deve estar muito incomodado com essas referências que faz ele em relação ao faraó dos bitcoins. A reportagem do Portal Viu não se refere a ele como faraó dos bitcoins. A reportagem menciona que a partir da prisão e a partir da operação Criptos, a imprensa passou a se referir a ele como faraó dos bitcoins. Isso é fato. As reportagens de jornais, do Fantástico, todas elas se referem a ele dessa forma. Então foi uma menção que nós fizemos. E outra coisa que o Marlon agora ele manda aqui a posterior à entrevista, dizendo o seguinte, que o indiciamento do Ministério Público Federal dizia que era pirâmide financeira. Porém, o último parecer da juíza da terceira vara federal, doutora Rosália, garante que não é. E Marlon, olha só, e aí você vai aqui, se informe melhor. Mas deixa eu te explicar, você mesmo acabou de dizer aqui, afirmar aqui que o processo está em segredo de justiça. Como é que eu vou ter acesso a um processo que está em segredo de justiça? Se ele está em segredo de justiça, logo a imprensa provavelmente não teve acesso a esse parecer. Eu, pelo menos, não tive. De que eu tiver acesso a todo o processo e ler todo o processo, aí eu vou, assim, de repente, me reportar o que está nos autos. Agora, você tem informações melhor, talvez mais privilegiadas do que nós. Então, essa informação aqui eu não tenho, desse parecer aqui da juíza. Se você tiver e puder me ceder, eu vou me reportar e vou fazer uma matéria sobre o parecer da juíza, que não é pirâmide financeira. Mas até aqui todos os jornais, todos os veículos de comunicação estão se referindo a isso, e o Ministério Público Federal, bem como a Justiça, por meio dos seus canais oficiais, não contestaram isso, tá? Então só estou falando aqui que em resposta ao que você fica. Nós abrimos o espaço aqui com a melhor das intenções, publicamos a carta transcrita do Gleidson, veículo nenhum publicou essa carta transcrita do Gleidson Henrique. Então, em respeito aos investidores, em respeito até ao próprio réu, até a próprias pessoas e a todo esse contexto, nós abrimos o espaço e vamos abrir quantas vezes precisar, for preciso, e tivermos que nos reportar, sempre ouvindo os dois lados, entendeu? Então, você aqui, muito obrigado aqui pelas informações que você deu, foram muito preciosas, tenho certeza absoluta. Acho até que as pessoas precisavam ouvir isso aqui, elas foram esclarecedoras, tá? Então, sim, muitíssimo obrigado. Mas só para esclarecer isso, que nós não temos intenção nenhuma de agredir o Gleidson Acácio, muito pelo contrário, nós não temos intenção nenhuma de agredir as pessoas que investiram na Gás Consultoria, muito pelo contrário, torcemos até para que essa situação se resolva, para que a empresa volte a operar, se a situação ela foi esclarecida, foi equacionada, normalmente, e que volte a ter uma relação que tinha com os seus clientes antes dessa operação cripto, antes de todo esse episódio. Então, o que a gente torce é isso, é que as questões se resolvam, da melhor forma possível, tá certo? Agora vamos tentar ter acesso ao conteúdo desse processo, vamos tentar ter acesso ao conteúdo, até para equacionar, explicar melhor.